Aqui, a pergunta da Juliana, aqui me apoia, me segue, faz aí muitos compartilhamentos. Se a pandemia não vai acabar traumatizando os professores mais velhos sobre o mundo digital? Boa. Eu acho que, assim, forçou muitos professores a entrar nesse mundo digital. E quando eu falo forçou mesmo, porque o nosso salário é pequeno. E esse professor viu que a internet de 1 mega dele não daria mais. É que ele teria que comprar uma câmera para botar no computador e assim vai. De vez em quando já tem uma memória mais no computador. Eu comprei um computador novo. E eu já era integrado, mas como agora ia ter que estar usando muito mais, comprei um computador novo. Então, assim, eu acho que pode sim ter sido meio traumático, meio ter assustado aí alguns, porém, ela mostra que é necessário, porque o aluno já está lá. Este vídeo é uma homenagem póstuma ao amigo Rodrigo Pensador, que infelizmente nos deixou nesse último ano, e com quem eu tive a honra de gravar 2 lives que editei e estou postando na memória desse grande cara da filosofia nacional, que, embora numa vida curta, deixou a sua marca e o seu pensamento para todos nós. Então assiste até o final, deixa o like e o comentário, porque vale a pena. E até a questão da linguagem. O que eu vi, tanto na Secretaria Municipal, tanto na Estadual? Eles queriam, Rodrigo, transportar a aula presencial para dentro do online, isso não dá certo. O que funciona no online? É a rede social. Então, a aula online ela tinha que ser tipo uma rede social, só que a gente vai falar dos assuntos da aula. Eu vou falar de filosofia, o outro ali de matemática, de português, mas tem que ser essa dinâmica. A dinâmica Perfeito. do meme, a dinâmica do videozinho, a dinâmica do não é assim pergunta e resposta, mas postagem e comentário, sabe? Então, assim, então traumático, porque tentaram trazer o século XVII para dentro do XXI. Maravilhoso. Não, de fato, entrar no século XXI. Então, eu acho que a gente tem que, aos pouquinhos, entendendo e entrando no século XXI, para tentar, vamos desfazer esses traumas. Porque, sim, eu acho que e não é só por uma questão do digital, né? A pandemia é traumática em todos os sentidos, né? A gente vai ter traumas aí até o final da vida. A gente vai estar velhinho, assim, falando de 2020, né? Fora os amigos, parentes aí que porventura perdemos ao longo dessa jornada. Rodrigo, aí, quanto tu acha aí que foi uma experiência, pode ter sido uma experiência traumática aí principalmente para os mais velhos? Tudo isso aí? Olha que fantástica essa pergunta, né? Depende, né? Que tipo de professor você é? Então, a traumatização, ela vem justamente para aquele que resiste à inovação. A traumatização, ela vem para quem resiste à inovação. Além de rimar, foi uma frase bacana. Então, é claro que se não é esse professor já dentro dessa era digital, não tenha dúvida que pode ter traumatizado. Ou não, né? Porque depende também. Às vezes a pessoa ela não é adepta à era digital, à tecnologia, né? Tudo isso que a gente já vem desenvolvendo aí em sala, mas ao mesmo tempo, já que ela está na chuva, vai para se molhar. Então vamos lá, vamos ousar nesse sentido. Então pode ser que sim, pode ser que não, depende de qual é o teu desconforto em relação ao novo, à novidade. E qual que é a vantagem, falando do professor digital nesse aspecto, é que a gente já saiu à frente, né? Por exemplo, como eu já tenho o canal no YouTube, os alunos já conseguiram assistir os vídeos mesmo antes de criar o Meet, que é uma plataforma da Google Classroom, né, ou Google Sala de Aula, que a gente já usa. Então o aluno pode tirar dúvida de todos os conteúdos. E qual que é a vantagem? Como o aluno me conhece, ele sabe a minha linguagem, ele já se adaptou à minha forma de explicação. E como o próprio Fábio falou, uma das atividades que eu peço é o quê? Jogo o link para eles e peço para eles comentarem no canal, para eles fazerem debate, trazer mais pessoas, para criar uma sala virtual dentro daquela plataforma que é o YouTube. Então, assim, a gente já teve mais recursos. Uma das coisas que eu sempre digo é isso. Quando você inova, tem coisas que você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas que vai abrir portas e vai antecipar dores de cabeça futura.
Não tenha dúvida. Aquilo que parece que é um desgaste hoje, eu ter que investir num celular bom para gravar um vídeo, para criar um canal, isso, aquilo, em tempos de pandemia se mostrou, se não a solução momentânea, dentro desse contexto, né, de aulas virtuais, mas pelo menos uma saída e alternativa a mais, né? Isso também forçou, traumatizando ou não, esse professor a se conscientizar de que o quê? De que a mudança, ela é necessária. Mas aí também tem um problema, Fábio, dos nossos colegas, que é o seguinte, né? Eu até concordo, eu acho que é válido, só que nesse momento não muda nada. Vai acabar então com os professores, com as aulas online, vai deixar de existir, vai desempregar milhões de pessoas e tal. Eu acho assim, gente, essa discussão ela é importante dentro do momento de uma discussão política, de uma manifestação, um debate político que envolve governo do Estado, governo federal. Nesse momento, quais são as cartas que eu tenho na mão? E fazer desse instrumento algo de fato pedagógico. Porque qual que é a finalidade de eu, enquanto professor? É ensinar. O problema não é a ferramenta, o problema não é a live, o problema não é a rede social, o problema não é o celular, se eu deixo ou não entrar na sala. O problema é qual é a função, qual é a visão que eu tenho sobre isso. Por isso, Fábio, eu já vou antecipar a tua pergunta final. Qual é a frase que me marca? A frase que me marca é uma frase do Nietzsche, que cabe muito bem nesse contexto. Não existem fatos morais, existem interpretações morais sobre fatos. Isso não é bom ou não é ruim. Isso não é ótimo ou é péssimo. Depende da maneira com que eu olho as coisas. Por exemplo, se é uma imposição do governo, não adianta eu latir, eu gritar, espernear. Eu tenho que pegar uma coisa que vem de cima para baixo e dar o melhor significado dentro da minha convicção ideológica e pedagógica. É essa a questão. Então, eu vou dar um exemplo para você, assim, é claro que eu estou querendo uma ficção, mas estou dando um exemplo. Na minha sala de aula, em determinada escola que eu leciono, os taquinhos estão quebrando, os tacos do chão, não é nem piso, laminado, é taco. O que eu posso fazer? Reclamar lá? Talvez não surta efeito, mas eu posso pegar aqueles taquinhos e criar, por exemplo, uma dinâmica pedagógica, onde o grupo vencedor, cada pergunta que ele acerta, quem acumular mais peças do chão, ganha o jogo. Então, eu pego aquilo que é resto do governo e crio como fonte de superação. Isso é ser forte para o Nietzsche, é isso. O momento de protestar é um outro contexto. Se eu ficar só reclamando na sala de aula, qual vai ser a alegria? Qual vai ser a esperança que eu vou trazer para o aluno? É isso que o governo quer. Um professor triste, porque quem é triste não traz esperança. Quem não traz esperança não muda. E quem não muda não desenvolve autonomia e não humaniza no ambiente onde está. E é tudo aquilo que o Paulo Freire achava absurdo. Então, o realismo demais aliena. Ilusão, um pouco, pode ser libertador. Vamos mudar um pouquinho a nossa convicção. Nós, de esquerda, vamos repensar outros conceitos, vamos sair da casinha, vamos inovar em paradigmas. É isso que o Nietzsche deixou para nós. Vamos ousar ser como as crianças, vamos tentar ressignificar o mundo, vamos criar conceito, como o próprio Fábio falou, quando trabalhou Wittgenstein com os alunos. Chega do mesmo. O mesmo é rotina, é o cansaço, é a falta de vitalidade, é a falta de tesão da vida, é a falta da vontade de potência, é tudo aquilo que entorpece, é tudo aquilo que torna a gente fraco, é tudo aquilo que torna a gente rebanho. É o mesmo. Vamos ousar pensar diferente. Se aquele professor faz diferente, por que será? Seja curioso. Ouse a ser como ele, independente da área onde você atua. Você pode absorver isso, né? A minha inspiração, Fábio, enquanto artista, é o Michael Jackson, sabe? O Michael Jackson. Surgiu ali uma questão ali, o Michael Jackson da filosofia. Pô, eu acho fantástico a inovação, a criação. Quanta coisa ele bateu recorde enquanto pessoa. Criou um estilo musical, criou o pop, criou uma dança, foi o primeiro a desenvolver o videoclipe, foi o cara que mais vendeu discos, mais ganhou prêmio MTV, Grammy, que mais teve no livro dos recordes. Então, assim... Teve uma questão incrível do Michael. Ele queria fazer aquele passo na dança que ele inclinava o corpo assim, quase na horizontal.
E aí o que eles disseram? É impossível. Ele disse, não existe impossível para mim. Eles disseram, Michael, é as leis da física, é impossível. Daí, o que ele fez? Ele adaptou o calçado dele e o palco, né? Para que ele encaixava ali na hora do show e ele fazia o passo que estava na cabeça dele. Fábio, então, tipo assim, ele desafiou até as leis da física, né? Para tornar possível o impossível. Fábio, perfeita a colocação. Me permita uma observação. Se ele fosse realista, cientificista, ele ia se limitar às leis da ciência e da física e não ia tentar. Ele ousou criar. Ele se refugiou no mundo que não existe. Utopia é isso. É o lugar onde não existe. Mas não é porque não existe hoje que não vai poder ser criado amanhã a partir de um outro método, de uma outra maneira de enxergar o mundo. Por isso, a frase do Nietzsche. Ela tem marcado a minha vida e vai continuar marcando a tua também. Acredita, os resultados são maravilhosos. Vale a pena. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!